Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Em Mateus, capítulo 26, versículo 4, Jesus nos diz: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Essas palavras de Jesus são muito atuais e servem para todos nós. Jesus sabe que as mais terríveis tentações que podemos sofrer decorrem do fundo sombrio da nossa própria individualidade. Renascemos na Terra para resolver os problemas que trazemos relacionados às nossas tendências. Aquilo que já corrigimos não aparece, mas o que não corrigimos teima em aparecer. Se não aparece de fato, aparece em pensamento. E se aparece em pensamento, é porque ainda não corrigimos. Nas relações com as pessoas, ou intimamente com os nossos parentes, somos surpreendidos por motivos de discórdia e luta, diariamente. Nós temos uma história para ilustrar sobre o assunto que estamos falando. É a história de Ana e Arthur, onde é demonstrado que devemos separar a fantasia da realidade. Porque muitas vezes, devido às nossas tendências, nós acabamos fantasiando aquilo que não deveria ser fantasiado e esquecemos da própria realidade. Mas diz a história que Ana desconfiava de que seu marido a traía e que tinha uma outra mulher. E deu asas à imaginação. Olhava para ele e já se sentia traída. Cada vez que Arthur chegava atrasado do trabalho por causa do trânsito complicado, Ana fantasiava e dizia: demorou por causa da outra. Devem ter se encontrado hoje. E isso o atrasou, pensava. Quando seu marido chegava em casa cansado, ela já agia como se tudo o que tivesse pensado fosse verdade. Então não servia o jantar, ficava mal-humorada, procurava motivos para reclamar. Às vezes, seu marido ficava dispersivo, com o pensamento longe, e Ana já pensava consigo mesma: olhe, só como está pensativo. Aposto que está pensando nela. A imaginação de Ana foi voando, voando e cada vez voando mais alto. Até que um dia resolveu seguir o seu marido e pensou: vou acabar com o namoro deles de uma vez por todas. Esperou-os na saída do trabalho para pegá-los em flagrante. Arthur saiu, pegou o carro e Ana o seguiu. Viu quando ele parou numa floricultura e comprou flores. Ana quase teve um ataque. Pensava: que mau caráter, gastando com outra. E ficou tão nervosa que foi para casa aos prantos. Chegando em casa, jogou-se na cama e chorava compulsivamente. Quando seu marido chegou e foi até o quarto, Ana, sem mesmo olhar para ele, desabafou.
Eu vi tudo, você comprando flores para ela. Você me traiu, não tem vergonha? E levantou-se da cama a fim de encará-lo. Para surpresa sua, ele trazia um buquê de flores nas mãos e, muito chateado, disse: Ana, hoje é dia do nosso aniversário de casamento. Você nem lembrou? Às vezes, meus amigos, nos fixamos tanto em um pensamento que acabamos fazendo dele uma realidade para nós e agimos como se fosse real. Sofremos, desesperamo-nos por algo que nem corresponde à realidade. Muitas das vezes, até perdemos momentos bons da nossa vida por criar situações imaginárias e vivê-las como se fossem reais. Ana certamente não costumava vigiar seus pensamentos. E com a tendência para o ciúme, deu asas à imaginação. E pensava, cada vez mais naquilo e que como seu marido atraía. Ao contrário do que muitos pensam, os espíritos infelizes não nos prejudicam se não encontram em nós tendências para isso. É o caso de Ana. Como tinha tendência, certamente aproveitaram-se dessas tendências. Emmanuel nos diz que o lodo mais intenso, capaz de escurecer o lago, procede do próprio seio do lago. Por isso que Jesus recomendou vigiar e orar. É bem assim mesmo. Vigiar e orar. Muitos dizem orar e vigiar, mas no Evangelho, nas palavras de Jesus, a ordem é vigiar e orar. Porque podemos orar sem estar vigiando. Então, primeiramente, vigiemos os nossos pensamentos. E após isso, oremos. Mas o que nós vamos vigiar? Os nossos amigos, os nossos vizinhos? Não, Jesus diz: vigiai e orai. É para vigiar primeiramente o nosso pensamento. Porque todos os nossos atos passam primeiro pelo pensamento. Então, a recomendação de Jesus é a todos nós que estamos na Terra, e se estamos na Terra, é porque devemos estar aqui, principalmente neste momento difícil, que nos cabe mais ainda vigiar os nossos pensamentos. Vigiar também no sentido de despertar, porque muitas vezes dizem os espíritos, que muitas vezes nos encontramos dormindo, somos que nem sonâmbulos, passamos, vamos vivendo e não vigiamos o nosso pensamento, simplesmente vivemos. E sabendo que somos influenciados naquilo que ainda não corrigimos, fiquemos alerta, vigiando e orando exatamente nessa ordem. Assim, certamente nós abriremos as portas do nosso coração, não para ser influenciado negativamente, mas para a entrada
de Jesus, porque ele disse que ele bate. Se abrirmos a porta, ele ceará conosco. E como disse o próprio Cristo, lá em João, no capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. Ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Assim disse Jesus. Obrigado, eu agradeço. Tudo o que aqui falei, primeiramente, foi dirigido a mim mesmo. Muito obrigado pela atenção e fiquem todos em paz, na paz, aquela paz prometida por Jesus. Muito obrigado.